Aquilo que se origina na interdependência não cessa, nem surge, não vem, nem vai, não é aniquilado, nem é permanente. Não dá para cair em nenhum desses extremos. Tudo no samsara é impermanente, só que tudo renasce também, né? Então, não existe uma coisa única que surge. As coisas estão sempre nesse movimento interdependente. E elas nunca cessam, porque nada cessa. Está tudo em constante transformação. Ela não vem e não vai, porque não há uma coisa separada para ir a algum lugar ou para vir de algum lugar. Não pode ser aniquilado, nada pode ser aniquilado. E também não é permanente, porque não vai permanecer o mesmo. Não é diferente, nem é o mesmo. A gente pode até, isso é até fácil, esse exemplo aqui, da gente aplicar a nossa vida, a esse mecanismo de renascimentos, ou a nossa própria vida atual, né? Se a gente for voltar a lembrar de como nós éramos 20 anos atrás, 30 anos atrás, nós não somos a mesma pessoa, mas nós também não somos exatamente diferentes. E essa é a questão aqui. Isso vale também para um contínuo mental ao longo de várias vidas, isso vale também para todos os fenômenos. Se a gente lê depois o Sailistamba Sutra, né, que vai falar da semente que vai virar a planta, a semente ela que virou a planta, ela não é mais uma semente, mas ela ainda é uma semente. Aquela planta ainda carrega em si aquela semente que lhe deu origem. Então é muito nesse sentido também. Não é diferente, nem é o mesmo. Ao verdadeiro instrutor que conduz ao nirvana, a completa pacificação dos obscurecimentos, ao Buda perfeito, eu me prostro. Então, aquele que compreendeu essa realidade última dos fenômenos, eu me prostro. Esse aqui já é o início do Mula Madhyamika Karika, como a gente vê no início, geralmente, da maioria desses tratados, né, o tratado fundamental, os versos fundamentais sobre o caminho do meio. Mula é raiz, né, o tratado raiz ou os versos raiz. Karika é muito nesse sentido, de tratado, de comentário, ao caminho do meio, a Madhyamika, ou Madhyamaka. Então, é comum nesses textos a gente ver uma exortação ao Buda, logo de início. Mas aqui eu trouxe trechos do capítulo 18, especificamente. Ele tem muitos capítulos, esse texto, mas no capítulo 18 ele vai falar bastante dessa questão do vazio de resistência inerente do eu e dos fenômenos. E acho que vai dar tempo da gente ver todo o capítulo 18 hoje. Porque são versos, então são bem sintéticos, né? São sintéticos, podem causar um curto-circuito na cabeça se a gente não estiver muito bem concentrado, porque são muito profundos. Se os agregados, os skandhas, fossem o eu, este eu ele seria produzido e se desintegraria. Se esse fosse diferente dos agregados, ele não teria a característica dos agregados. Só um parênteses aqui, né? Quais são os 5 agregados, os skandhas? A forma, rupa, que não é só a forma física, mas qualquer forma visível, qualquer forma mais etérea, né? Lembra que existe o reino da forma, que são formas mais sutis do que as formas aqui do reino do desejo, onde nós estamos. Temos a sensação, a percepção, a consciência de Vijnana, essa consciência dual, isso a gente viu lá nos 12 nidanas, né? Isso aparece lá. As tendências formadoras, a partir dessa nossa interação, né, com a nossa forma, interagindo com outras formas, tendo sensações, percepções, e aí a partir do que a gente conceitua com a nossa consciência dual, a nossa consciência da separatividade, a gente vai gerar tendências nessa relação, que são os samskaras. Isso vai nos impulsionar a ter cada vez mais experiências, a gerar cada vez mais karma vinculado a isso, ações impulsionadas por essas tendências. Esses padrões, né, de comportamento e daí por diante. Então, se os agregados fossem o eu, este seria produzido e se desintegraria. Porque os nossos agregados, eles se desintegram depois que a gente morre, né? Eles se desfazem depois que a gente morre. Como a forma, por exemplo, a gente abandona o corpo.
Então, a gente carrega alguns. Os samskaras continuam conosco, mas é no sentido de que eles se separam. Eles já não estão mais nessa interação. Então, esse nosso senso de eu, ele acabaria na morte, mas ele não acaba, porque a gente continua numa próxima vida. Antes de uma próxima vida ainda tem o bardo, e a nossa noção de eu ainda está lá. Os kleshas ainda estão lá, a vidya ainda está lá. Então ele não é simplesmente produzido pelos sanskaras que se reúnem nessa vida, que quero dizer, pelos skandhas que se reúnem nessa vida, e ele também não se desintegra, simplesmente. Mas também, se ele fosse diferente dos agregados, ele não teria a característica deles. Porque se ele fosse diferente desses 5 agregados agindo, ele não seria diferente disso. Lembrando que o nosso eu, isso que a gente chama de eu, ele só funciona dessa forma nessa dependência dos 5 agregados. Mesmo no estado intermediário, a gente vai carregar as sementes, né? Os agregados eles se separam na morte, mas as sementes para novos agregados vão estar presentes num dos agregados que a gente carrega aqui, que são os samskaras. E Vijnana também. Lembra que o nosso contínuo mental, ele também é chamado de alaya Vijnana. Então, essa mente que vai estar no estado intermediário, ela vai carregar em estado de latência as sementes para que novos agregados se formem quando a gente nascer numa próxima vida. Para que a gente então tenha uma nova forma e para que eles funcionem de tal forma que vão reforçar esse senso de eu, a partir do nosso karma, guiado pelos nossos samskaras. Então, ao mesmo tempo, o nosso eu, ele não é exatamente os agregados, mas também não é diferente dos agregados. E ele funciona na dependência dos agregados, na dependência dos skandhas. Não há um eu inerente que possa ser separado desses skandhas. Se a gente não tivesse esses skandhas, que derivam de avidya, como a gente vê no mecanismo da originação dependente dos 12 elos, não teríamos essa noção de eu em nós, de um eu separado em nós. Se o eu não tem existência inerente, como pode o que é do eu ter existência? Como pode aquilo que eu vinculo ao meu eu, né? Aquelas coisas que eu vinculo a esse senso de uma identidade individual? Quando eu, a minha personalidade, né, as coisas que eu acho que são essenciais para a minha personalidade, quando eu e o que é do eu são pacificados, as concepções do eu mesmo e do meu cessam. Então, quando a gente pacifica o nosso eu, essas concepções, elas cessam. Lembra do exemplo que eu dei no final da reunião passada? Eu não sei se estava todo mundo aqui, que eu até falei de um trecho de Paulo, que Paulo vai dizer, provavelmente indicando, né, que ele alcançou um estado elevado de consciência, um estado elevado na senda espiritual, em que ele vai dizer: já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a gente pode transpor isso para o budismo, né? Um adepto budista, um Mahatma budista, ele diria: já não sou mais eu quem vivo, é Avalokiteshvara que vive em mim. Ou é a natureza Buda que vive em mim, ou é Vajrasattva que vive em mim, e daí por diante, né? Há vários outros sinônimos aqui, mas é no sentido de que esse eu, para ele agora é só um veículo. Ele não é aquilo que há de mais essencial para ele. Por isso que cessa essa concepção de que eu sou essa pessoa, eu sou eu mesmo, nesse sentido aqui. Eu sou essa pessoa, essa personalidade e essas coisas que, de alguma forma, reforçam a minha personalidade, elas são minhas. Porque ele percebe a interdependência de todas as coisas. E que esse senso de eu, ele não é nada sólido, na verdade. Ele é bem instável, né? O nosso eu está sempre, como diz aquele outro trecho desse Mula Madhyamika Karika, ele está sempre mudando e ao mesmo tempo se identifica como sendo o mesmo, e por um lado a gente sente que é o mesmo, mas ao mesmo tempo sente que é diferente. Aqueles sem concepções de eu mesmo e meu, tampouco têm existência.
Não há um ser inerente que se libertou dessas concepções, não há um outro eu, né? um eu maior que se libertou disso. Ou você se liberta do eu, ou não se liberta do eu inerente, eu digo aqui, né? Se liberta dessa percepção errônea. Quem vê aqueles que não têm concepções de eu mesmo e meu, também não vê. Aquela pessoa, então, que está projetando uma existência inerente a personalidades que ela identifica como tendo superado o conceito de eu mesmo, o conceito de meu, essa pessoa também não vê, porque essa pessoa não está vendo a interdependência, ela ainda está vendo sob a ótica da separatividade, ela ainda está rotulando e identificando coisas e atribuindo existência inerente a essas coisas. E ainda está muito agindo sob essa lógica do eu e do outro. Ainda não consegue ver toda a interdependência de todas as coisas. Quando ideias do interior e do exterior, como sendo eu, e o que é do eu, né? O interior é isso que a gente tem bem no nosso interior, essa nossa noção de personalidade, né? De um eu. E o que é do eu são as coisas externas, que como a gente rotula as coisas nessa relação com o nosso eu, as coisas, as pessoas, etc. Então, quando essas ideias chegarem ao fim, o apego será detido. E mediante o seu fim, o nascimento cessará, como também a gente viu lá no outro trecho do Carta ao Amigo. A partir do momento, então, que a gente cessa essa vontade, essa pulsão de eu, de ter um eu, de ser um eu, de ter um eu com experiências que vão reforçar esse senso de eu separado, a partir do momento que a gente consegue cessar esse mecanismo, ou seja, cessar a vidya, sem a vidya não tem mais apego. Então, sem apego, não haverá mais renascimento compulsório. Então, o nascimento, ele cessa. A liberação, ela é obtida pelo término das ações e aflições, pelo término de karma e kleshas, as nossas ações guiadas pelo poder dos nossos kleshas. Ações e aflições vêm dos pensamentos, do nosso karma mental. Lembra que os textos que vão falar sobre os 3 tipos de karma, né, de mente, de fala e de corpo, o karma mental ele é o mais poderoso, porque ele vai preceder os outros 2. E aqui não é naquele sentido do segredo, né, de eu visualizo algo e aquele algo cai nos meus pés. Muito pelo contrário, tem até sutra budista que refuta esse pensamento mágico, né? A gente consegue as coisas traduzindo os pensamentos em palavras e em ações. Até se a gente quiser conseguir obter coisas por magia, em geral vai ter que ter um rito, vai ter que ter intuação de algum tipo de invocação. Então, só o pensamento por si só é muito difícil. A gente não tem esse poder ainda. Né? Nós ainda não somos... Ainda não temos esse tipo de qualificação em Kriya Shakti. Mas, enfim, a liberação, então, ela é obtida pelo término de karma e kleshas. E essas ações, aflições, elas vêm dos pensamentos. Se os nossos pensamentos eles estão afligidos por avidya, se nossa manas está afligida por avidya, né, numa linguagem teosófica, se ela está bem kama manas, então as nossas ações vão ser guiadas por isso. E isso vai também estar ligado às fabricações mentais. Isso surge das fabricações mentais, aquelas tendências que já estão em nós, aquelas tendências que são em nós desde tempos imemoriais. E aqui eu não falo só de tendências de numa vida passada, eu gostava muito de tal comida ou me atraía muito por tal assunto, então possivelmente eu vou me atrair por essas coisas em vidas seguintes. Mas também aquelas sementes de samsara que estão em nós, né? A vidya, as sementes dos kleshas, que estão em nós e que estão em todos os seres que estão presos no samsara. Desde que começamos a nascer no mundo, estamos nascendo com essas sementes. Desde que começamos a nascer nesse planeta, estamos afligidos por avidya. E possivelmente quando estávamos nascendo em outras cadeias planetárias muito antes do nosso tempo atual. Então isso surge dessas fabricações.
né, essas fabricações que são samskara karma. Samskara pode ser traduzido também como formação, fabricação, porque essas tendências são isso. Eu estou modulando com a minha mente determinados modos de perceber o mundo que vão guiar as minhas ações. E tudo isso, claro, sempre contaminado pelo poder de avidya. Isso vai estar muito ligado à questão dos fatores mentais e daí por diante. E essas fabricações, elas são detidas pelo vazio de existência inerente, por shunyata, quando a gente começa a perceber, então, que o eu e os fenômenos são vazios de existência inerente, que a gente pode tentar buscar algum tipo de contentamento nessas experiências, mas nós nunca vamos conseguir, porque elas não têm as características do nirvana, elas não são permanência, elas não são bem-aventurança total, elas não são nenhum tipo de noção de absoluto. É tudo ainda dentro dessa experiência fragmentada do samsara. Tudo isso ainda dentro dessa experiência de separatividade mesmo, em que nós estamos. De cisão. Eles declararam que o eu existe. E também declararam que o eu não existe. Aqui o Nagarjuna falando sobre pessoas que caem nos extremos, ou que vão dizer que o eu realmente existe, esse nosso eu, que ele existe de forma inerente, essencial, né, muitas escolas vão fazer, muitas escolas filosófico-religiosas vão identificar a alma com o nosso eu. E aí dá muita confusão, porque a gente começa a pensar na nossa alma como se fosse o nosso fantasminha, né? O nosso fantasminha vai ter uma aparência igual, vai ter uma personalidade igual. Por isso que o budismo vai preferir usar o conceito de contínuo mental, fluxo mental. Mas que também poderia ser chamado de alma, se a gente entender a alma como esse fluxo, como algo muito mais sutil. Mas, de qualquer forma, então, eles declararam que o eu existe e também declararam que o eu não existe, o que também é um erro, porque o eu ele existe em termos de verdade relativa. Os Budas, além disso, ensinaram que nem o eu, nem a ausência do eu tem existência. Então, a gente não pode cair em nenhum desses extremos. A gente tem que entender que, na verdade, todos eles são válidos. Os Budas, eles ensinaram que o eu existe, mas também ensinaram que o eu não existe. Eles ensinaram que nem o eu, nem o não eu tem existência. Então, existe e não existe. E nem existe, nem não existe. O assunto é não existente, visto que a esfera da mente é não existente. Não produzida e não cessante, a realidade é como o nirvana. A gente vê aqui esse jogo com a linguagem, então, para mostrar que a linguagem discursiva ela não vai ser capaz de explicar totalmente qual que é a natureza última dos fenômenos. E por isso a gente tem que fazer esse jogo aqui com as palavras. Porque o assunto ele é não existente, a esfera da mente é não existente no sentido de que isso que a gente verbaliza, essa capacidade de Namarupa, essa faculdade da linguagem de interpretar o mundo dessa forma, e que outros seres vão ter as suas próprias formas também de interpretar, né? Manas não é nossa exclusividade. Tudo isso está condicionado, está dentro do mecanismo dos nidanas, está interligado a esse mecanismo. Então, a gente não vai conseguir compreender essa realidade somente por meio desse mecanismo, porque há um eu lá, há um eu que está pensando, há um eu que está falando, há um eu que está fazendo coisas, e há um eu que está se utilizando como a medida de todas as coisas, interpretando o mundo a partir da perspectiva desse eu. Então, enquanto ainda nós não conseguirmos ir além da perspectiva do nosso próprio eu, da nossa própria noção de um eu, a gente não vai conseguir ver a realidade, que é não produzida e não cessante, e que é como o nirvana. O nirvana ele é não produzido, ele é não gerado, e ele não cessa nunca. A realidade fenomênica ela também tem essa característica, porque o nirvana está em tudo. Né? Como diria também, fazendo outra ponte com o estudo de Tomé, o reino dos céus está em vós, né? O reino está em tudo. Se a gente fizer também pontes com a Vedanta, vai ser dito que o Atman está em tudo.
ou com outras vertentes do budismo também, né? A natureza Buda está em tudo. Então, ao mesmo tempo, essa realidade última, ela está presente em tudo, mas nós não conseguimos percebê-la, porque estamos sempre vendo tudo sob a ótica de avidya, sob a ótica da separatividade. O Buda ensinou que tudo é real, não real, tanto real quanto irreal, e nem irreal, nem real. Então, é uma questão de que há camadas aqui que a gente tem que tentar entender. Ao mesmo tempo, há uma realidade relativa, mas essa realidade relativa não é igual à realidade última dos fenômenos. E a realidade última dos fenômenos não anula a realidade relativa. A interdependência não anula a separatividade superficial das coisas. Então não se deve tentar negar uma coisa, destruir uma, para entender a outra, porque na verdade elas são uma coisa só. E por isso que ao mesmo tempo é tanto irreal, é tanto real quanto irreal, é tanto aparente quanto aquilo que ela não é de fato, aquilo que não é essa aparência. E não é irreal, porque não dá para negar, mas também não é exatamente real, não é também a realidade última. Então a gente tem que fazer esse exercício para evitar cair numa perspectiva que dê muita concretude às coisas e comece a dar muita existência inerente para os objetos, para as coisas, e perceba que, na verdade, há uma realidade profunda de interdependência que a gente tem que tentar exercitar na nossa mente essa perspectiva para conseguir ir além do aparente, para entender que o aparente existe, que a superfície, vamos retraduzir essa natureza aparente e relativa como a superfície. Ela existe, mas existe uma outra natureza mais profunda também, que é a interdependência total. Ela não é conhecida por meio de outras, é pacificada e não elaborada por fabricações, e é sem conceitualidade e diferenciação. Essas são as características da realidade última. Se a gente for pensar em Dharmata, na realidade última, ela de fato está além de conceitualidade e de fato está além de diferenciação. E não pode ser conhecida por meio de outras realidades. Então, por isso que eu falei, enquanto a gente estiver operando somente com os mecanismos que nós temos derivados de avidya, derivados dessa noção de um eu separado, ou com os mecanismos dos nossos órgãos dos sentidos, a gente não vai conseguir perceber essa realidade última. E ela é pacificada, porque ela é nirvana. Por isso ela é não elaborada por fabricações, ela está além das formas. E está além também do que a gente consegue formular com ela de acordo com a nossa mente kleshada. E também ela não é a nossa mente. E essa conceitualidade é indiferenciada. Nela não há diferenciação. Sobre ela, nada pode ser dito, então. O que quer que seja a partir de outra coisa, não é desde o início a própria coisa, nem é diferente dela. Assim, não é não existente, mas também não é permanente. Então, o que quer que surja a partir de outra coisa, ou seja, todas as coisas no mundo fenomênico, inclusive o nosso eu, ele não é essa própria coisa, porque ele contém em si tudo aquilo, todos aqueles componentes que o fizeram surgir. E, ao mesmo tempo, cada um daqueles componentes contém outros componentes que o fizeram surgir e daí por diante. Logo, ele não é nenhuma desses componentes, também não é algo separado deles, também não é algo diferente deles, mas também não é o mesmo deles. Então, ele, ao mesmo tempo, não é não existente, não dá para negar a existência daquilo, mas também não é permanente, porque está nessa interdependência e vai estar sempre mudando, nesse jogo complexo de causalidade. O néctar ensinado pelos Budas, que são os protetores do mundo, é que as coisas não são unas, nem diferentes, nem não existentes, nem permanentes. Então, aqui a gente já está quase no final do texto, só vai ter mais um verso do Mula Madhyamika Karika. Então, esse néctar, esse ensinamento ensinado pelos Budas, que são os protetores do mundo, é que nenhuma das coisas que a gente vê, percebe, toca, sente, cheira, e nem o que a gente sente dentro de nós,
que a gente percebe dentro de nós como nosso eu, nada disso é uma coisa separada, nesse sentido. Elas não existem de forma separada. E não existem num processo em que haja uma diferenciação total, em que elas sejam completamente diferenciadas, porque todas elas surgem na dependência de outras coisas. Por isso elas não são unas, mas também não são diferentes. E por isso que superficialmente elas dão essa aparência de estarem separadas. Elas são essa coisa separada, mas também não são. Elas são diferentes umas das outras, mas também não são. Estão interligadas. Então, elas não são não existentes, mas também não são permanentes. Né? Não existem por si só. Porque se algo existisse por si só no samsara, se o eu existisse por si só, o nosso eu ele seria permanente. A nossa personalidade ela nunca mudaria. Que isso até é uma forma fácil de refutar a ideia de Deus. Né? Se vocês olharem a carta 88 do Mahatma K.H., ele usa muitos argumentos madhyamika mesmo, para refutar a ideia de um Deus pessoal, um Deus que ora deseja uma coisa, que ora deseja outra. Esse Deus ele não pode ser permanente e eterno, se ele está passando por essas oscilações de humor a todo momento. Então não há aqui uma possibilidade de algo eterno, se ele está em mudança, se ele é essa própria mudança. Mesmo quando Budas, completamente iluminados, não estão presentes e não há mais ouvintes, né? Mesmo, vamos imaginar uma era em que não haja mais Budas iluminados, tudo bem, isso realmente não há nenhum Buda presente encarnado no planeta atualmente, mas digamos que não haja mais nem discípulos, não há mais ouvintes, não há mais pessoas para receber o ensinamento, nem para transmitir, nem para receber. A linhagem do Buda Dharma sumiu do planeta. A linhagem do Dharma, em geral, sumiu do planeta. Mas a percepção dos realizadores solitários, os Pratyeka Budas, ela vem a existir sem qualquer nexo de dependência desses ensinamentos. Aí o que vai ser explicado aqui em alguns comentários é no sentido de que essa ideia de que algo não está exatamente como parece, não é exatamente como parece na realidade, ela vai surgir na mente de algumas pessoas que vão começar a questionar essa realidade. Lembrando que o Pratyeka Buda não é um caminho desejável, né? E nem Nagarjuna está fazendo apologia a esse caminho. O caminho desejável é a senda Mahayana. Mas o Pratyeka Buda ele vai conseguindo perceber alguma coisa, ele vai conseguir alcançar um determinado nível de realização, que é aquela realização que chega ao que o Hinayana chama de Arhat, que é aquele sozinho uma pessoa pode acabar percebendo, ela pode chegar a essas conclusões. Uma vez que ela começa a investigar, é claro que vai ser muito mais difícil, isso vai depender dos kleshas, vai depender dos samskaras, na verdade, que ela tem. Se ela já vinha, se em algum momento, em alguma vida passada, ela teve contato com esses ensinamentos, se ela já vinha de alguma forma questionando essas coisas, se 3 vidas antes ela teve contato com alguma escola filosófico religiosa ou mística que questionava a realidade, etc. Se ela foi budista em alguma vida passada, então ela pode acabar tendo essa realização solitária, mesmo sem ter acesso a esses ensinamentos. Vai ser mais difícil e o caminho vai ficar incompleto. Né? E por isso que é necessário, como muitos comentários vão falar, é necessário zelar para que o Dharma continue se espalhando pelo planeta, e para que o Dharma continue disponível no planeta. Até para que a pessoa não caia em enganos também, quando ela vai investigar Shunyata, e não ache que Shunyata é uma perspectiva meramente nihilista da realidade. Né? E que, quando eu digo que não há eu, não quer dizer que eu estou dizendo que não haja um eu. Há um eu, mas também não há. Há existência, mas também não há. Eu existo, mas eu também não existo. Eu nem existo, nem não existo. Essa é a conclusão. É uma conclusão para nós meditarmos sobre ela. Mas pensar na questão mais básica aqui desse ensinamento que a escola madhyamika vai realmente enfatizar bastante, que é essa ideia da interdependência. Essa ideia e que faz com que o karma fique muito mais compreensível para nós também, já que somos todos interdependentes, já que nenhum de nós existe
como, né, pedras concretas totalmente separadas umas das outras. Nem as pedras, na verdade, têm toda essa concretude, elas também são vazias. Então, obviamente, se eu cometo uma ação errônea contra algum outro ser, pessoa, contra o planeta, obviamente isso vai me afetar, porque eu sou esse ser, eu sou essa pessoa, eu sou esse planeta. Eu sou e não sou. Nós estamos separados, mas também estamos profundamente interligados, interdependentes. E a minha existência depende dessa existência total de todas as coisas. Essa minha existência relativa, aparentemente separada, ela só existe devido à interdependência. A Madhyamaka vai ter Bodhicitta. A Madhyamaka está no Mahayana. Então vai ter toda essa ênfase em Bodhicitta e a compaixão como sendo indissociável do vazio. Porque uma vez que nós somos vazios de existência inerente, não há por que haver somente o foco no nosso eu. Esse foco tem que ser em todos os seres.